A história trágica de Ace. Ace morreu para salvar Luffy, mas a parte mais triste da sua história acontece muito antes de Marineford. Ace nasceu carregando o peso de ser filho do maior pirata da história, Gold Roger. Por causa disso, ele cresceu acreditando que nunca deveria ter vindo ao mundo. Durante a infância, Ace perguntava constantemente se alguém o amaria caso descobrisse quem era seu pai. Mas tudo mudou quando ele encontrou seus verdadeiros irmãos, Monkey D. Luffy e Sabo. Pela primeira vez, Ace sentiu que tinha uma família. Mais tarde ele encontrou outra família ao entrar para a tripulação do Barba Branca, o homem que ele passou a chamar de pai. Em Marineford, quando todos arriscaram suas vidas para salvá-lo, Ace finalmente entendeu que era amado. E foi justamente naquele momento que ele tomou sua última decisão, proteger Luffy, mesmo que isso custasse sua própria vida. A morte de Ace não foi apenas a perda de um personagem, foi o momento em que ele descobriu que sua vida tinha valor, e por isso, até hoje, é uma das cenas mais emocionantes de One Piece.